Meu irmão, minha irmã, esse é um momento muito especial do nosso culto. Um momento onde nós minimizamos todas as nossas distrações e nós concentramos todo o nosso esforço para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu queria te convidar a fazer isso. Que esses próximos minutos sejam para você um momento de encontro com o Senhor Jesus na sua palavra. E que essa palavra encontre guarida no seu coração, para transformar a realidade da tua vida e tudo o que você é, tudo o que você está vivendo. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 8. Hoje nós vamos refletir no texto que está do versículo 12 ao versículo 30. João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 30. Nós temos trilhado o caminho pelo Evangelho de João há alguns meses já. Desde o seu primeiro capítulo, nós temos ouvido as palavras do apóstolo João, nos contando a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E a cada capítulo, a cada passo que damos, nós conseguimos ouvir, entender e aprofundar mais a nossa compreensão naquilo que é o foco desse livro, como João escreveu. Entender quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, e uma vez que sabemos isso, o que isso proporciona na nossa vida e no nosso coração. Já temos 8 capítulos de jornada, e hoje nós chegamos na metade do capítulo 8, com uma mensagem forte, uma mensagem linda, que é capaz de ressignificar os nossos dias e transformar a nossa vida, porque é a palavra do Senhor. João, capítulo 8, nós vamos nos deter no versículo 12 ao versículo 30. Mas antes, eu queria chamar a tua atenção para algo importante, para entendermos o quanto esse texto impacta a nossa vida e como ele responde a algumas coisas desse mundo, desse nosso contexto, daquilo que nós vivemos. Continuando aquilo que nós falamos na semana passada, irmãos, nós entendemos aqui no domingo passado o quanto nós enfrentamos, ou vivemos, ou convivemos num contexto onde pessoas estão como no escuro tateando, buscando encontrar o caminho de redenção para as suas vidas. Nós tentamos isso de diversas formas. Nós buscamos isso em diversos lugares. Nós começamos a achar que pelo esforço da nossa mão, nós conseguimos trazer essa redenção para o nosso coração. Nós conseguimos trazer aquilo que nós mais queremos. Uma vida plena, uma vida que nos satisfaça, uma vida que traga a paz que nós tanto sonhamos, uma vida de alegria, uma vida completa. Nós queremos isso, mas nós buscamos muitas vezes nos lugares errados. Nós começamos a tentar, tateando no escuro, colocar as coisas que estão ao nosso redor como algo que pode preencher o nosso coração. Tem gente que tenta fazer isso com a sua carreira profissional, se dedica intensamente àquilo que faz, mas de uma forma equivocada, porque acha que a salvação do seu coração, a redenção, a satisfação plena, vai estar ali. Mas nós perdemos o nosso trabalho, nós perdemos o nosso emprego, nós mudamos de carreira, e quando nós nos deparamos com realidades como essa, nós podemos nos frustrar. Tem pessoas que colocam toda essa busca nos relacionamentos pessoais. E você começa a achar
que relacionar com as pessoas vai trazer a plenitude dessa vida, vai trazer a satisfação que você precisa. Se você tiver muitos amigos ou muita influência, você vai conseguir aquilo que você precisa para uma vida plena, perfeita, aqui, enquanto você está vivendo os seus dias. Mas os amigos vão embora, os casamentos acabam, as pessoas morrem e a frustração continua. Tem gente que acha que precisa construir o seu pequeno império. Se eu tiver, se eu possuir, se eu comprar, se eu tiver a segurança de algo guardado, eu consigo ter essa satisfação e essa plenitude. Então eu vou focar os meus esforços e a minha vida aqui, para construir esse pequeno império. Mas os impérios desmoronam, os castelos caem, o dinheiro acaba e o desespero chega. As pessoas estão tentando achar em todos os lugares o que seria de fato esse caminho de espiritualidade que poderia nos dar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida satisfatória. É curioso perceber que a sociologia, que é uma ciência, em especial a sociologia da religião, ela aponta para isso que está acontecendo na nossa era, no nosso tempo, nesse mundo pós-moderno, de uma forma curiosa. Um sociólogo da religião da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos, escreveu sobre a espiritualidade do homem pós-moderno. Esse homem da nossa atualidade. E olha que ele escreveu isso em 1998. E na sua obra de pesquisa, ele já apontava para algumas características de uma nova espiritualidade desse homem contemporâneo. Ele diz que essa nova busca, essa nova espiritualidade, ela tem pelo menos 2 pilares, pelo menos. O primeiro deles é uma rejeição ao cientismo. Deixa eu explicar isso. É quando a gente começa a rejeitar a crença de que a ciência e a razão, ela vai trazer para nós tudo o que a gente precisa para construir um mundo melhor e perfeito. O perigo disso, de ter essa crença, é que nós começamos a achar que se eu tiver muito conhecimento e a tecnologia for avançando, nós vamos chegar no mundo pleno, maravilhoso, no mundo perfeito que nós estamos tanto buscando. Mas o homem da pós-modernidade, ele está rejeitando isso, porque ele entendeu que não é isso que está trazendo a plenitude para o coração do ser humano. Uma outra característica dessa nova espiritualidade, segundo o sociólogo de Princeton, é a rejeição do moralismo. Porque por muito tempo se acreditou que se eu tiver um sistema de rito, de dogma, se eu tiver um sistema religioso muito bem arquitetado à minha volta, esse sistema vai trazer o que eu preciso para o mundo perfeito, para o mundo pleno, para a satisfação da minha alma. E aí o homem moderno, o pós-moderno, vai começar a rejeitar isso. E nós podemos ver isso ao nosso redor. A moda hoje não é dizer mais que Deus não existe. As pessoas não estão dizendo isso mais. Está fora de moda. A moda agora é afirmar que eu creio em Deus. Assim como eu creio no Buda. Assim como eu creio em Maomé. Assim como eu creio no Sol. Assim como eu creio no cosmos. Como eu creio em Exu. Como eu creio em Orixá. Como eu creio no alinhamento dos planetas, como eu creio nos signos, como eu creio na carta de tarô, como eu creio na Bíblia. O homem pós-moderno, ele sincretiza tudo isso e fala, o importante é você acreditar em alguma coisa. E aí sim, o seu mundo vai ser pleno, o seu mundo vai ser completo. É uma espiritualidade que não tem um objeto só de culto, que não se prostra exclusivamente para ninguém. Porque a divindade dos dias de hoje, meus irmãos, é o ser humano. Se aquilo que você busca satisfaz o seu coração, você está no centro da sua realização. Essa é a espiritualidade do mundo em que vivemos. Você pode crer no que quiser, declarar o que quiser, mas você só está disposto a se dobrar diante daquilo que satisfaz a tua vontade, que satisfaz o teu ego, o teu desejo. O curioso é que o convite do Evangelho é um convite totalmente diferente ao convite dessa nova espiritualidade.
Porque o convite do Evangelho é um convite para um relacionamento com uma pessoa. Um relacionamento com uma pessoa que tem nome. Uma pessoa que se revelou na história. O convite do Evangelho, ele é para um relacionamento para uma única pessoa, num único caminho, em uma única verdade. O relacionamento com Jesus Cristo. E como conhecer esse caminho? Através das próprias palavras de Jesus. É assim que nós estamos caminhando por esse Evangelho. E é assim que nós estamos vendo a cada passo de Jesus e a cada palavra que Ele disse, a revelação de quem Ele é. Para que a gente possa pensar, o que isso afeta a minha vida e como isso se desdobra nos meus dias. Nós vimos que no versículo 12 desse capítulo 8, Jesus fez uma afirmação muito forte. Uma afirmação que para nós, ela é linda, ela é romântica, mas nós superficializamos isso a tal ponto que nós não percebemos o quanto isso foi forte e profundo. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso num contexto tão específico, onde estava rodeado de pessoas. E ele diz: eu sou a única luz que o mundo precisa, num contexto tão conturbado, de busca incessante, por achar esse mundo pleno e essa espiritualidade sadia. Só eu sou capaz de fazer isso. Por que ele disse isso? Aquela multidão se reunia no templo. Era a festa dos tabernáculos. Eles estavam olhando para o simbolismo que aquela festa trazia. Eles olhavam para a água que estava sendo derramada naquela época como um ritual que acontecia todos os anos. E ele olhava para aquela água e lembrava do que Deus fez lá no passado, quando Deus sustentou o povo e matou a sua sede no deserto. Ele olhava para aquele candelabro enorme colocado no pátio do templo de Jerusalém e as tochas nas procissões que seguiam a festa dos tabernáculos, e eles olhavam para a luz que era irradiada daquele lugar e eles lembravam daquela coluna de fogo que era a própria presença de Deus no meio do povo no deserto, conforme a Escritura nos diz. E eles agradeciam a Deus porque Deus sempre esteve presente na vida do povo. Eles olhavam para aquilo e agradeciam ao Senhor, e eles esperavam que um dia as promessas se cumprissem, que um dia esse pão que desceu do céu, essa água que sacia a sede, essa luz que é capaz de nos dar senso de direção e propósito, se manifestasse na pessoa do Messias. Quando aquele povo estava reunido ali, Jesus levanta e ele diz: eu sou essa luz. Eu sou tudo isso que vocês esperam. Eu sou tudo isso que vocês tanto clamam. Somente eu sou isso. Queridos, é curioso pensar que essa imagem da luz, ela é tão forte, que nós não podemos ver isso de forma tão simplista. Se você olhar para a metáfora que Jesus usou ali, você vai ver que pelo menos 3 coisas ele está dizendo de forma escancarada para aquele povo, tentando achar um caminho para a vida deles. Sem luz não há vida. Concorda comigo? Tira o sol do sistema solar, meu irmão. Se você tirar o sol do nosso sistema, como se isso fosse possível, a vida do ser humano se tornaria completamente impossível na Terra. Se o sol deixasse de brilhar, a superfície da terra despencaria para 0 grau em questão de menos de uma semana. Os oceanos congelariam. O ciclo da água que nutre o nosso mundo, ele seria interrompido. Em muito pouco tempo, os animais desapareceriam, porque as vegetações já estariam ou congeladas ou mortas. O ser humano morreria. E o nosso planeta se tornaria um bloco de rocha sem vida e coberto de gelo. Em pouquíssimos dias, tudo que nós vemos aqui seria extinguido. Por quê? Porque não tem luz. A luz é fonte de vida. A luz é aquilo que gera a vida. A luz é aquilo que sustenta a vida. Sem luz não há vida. Sem luz não há alegria, meu querido.
Já existem estudos sérios que nos comprovam que a ausência de luz causa danos severos nos seres humanos. Pessoas que vivem em países onde chove muito, é muito nublado ou é muito escuro, porque tem uma noite muito grande, são pessoas que apresentam constantemente falta de energia, falta de ânimo, uma inquietação e uma angústia no peito. Até já tem nome isso. Existe uma depressão associada a esse fenômeno chamada de transtorno afetivo sazonal. Pessoas que são drenadas em suas alegrias, em sua alegria, porque não tem luz. Você já viu alguém que anda triste por aí? Às vezes é falta de vitamina mesmo, é vitamina D. Está precisando de luz, precisando tomar sol. A luz, ela é fonte de verdade. Se eu apagar todas essas luzes desse lugar aqui, nós vamos ficar num breu aqui, não vamos? E se eu falar assim, gente, nós precisamos sair correndo daqui de dentro agora, porque deu um pane elétrico aqui. Você imagina todo mundo levantando dessa cadeira e saindo correndo desse auditório no total escuro? A gente vai bater nas cadeiras, atropelar um ao outro, machucar, vai ficar preso no meio das coisas que estão aí, porque sem luz a gente não enxerga para onde está indo, sem luz a gente não sabe o que está fazendo, sem luz a gente pode tatear, mas a gente não sabe onde nós estamos chegando, porque a luz ela é fonte de verdade, ela revela o caminho, ela revela o que está diante de nós, ela revela aquilo que está oculto. Agora presta atenção. Jesus está dizendo pelo menos essas três coisas quando ele lança a imagem da luz, como desde o primeiro capítulo do Evangelho de João o apóstolo está nos mostrando. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou a fonte de toda a vida. A parte de mim não existe vida plena que vocês tanto buscam. Eu sou a fonte da alegria, da satisfação, do prazer, da paz. Longe de mim não existe isso. É fake news. Você acha que está ali, você acha que está sentindo, mas é passageiro. Não sustenta, é volátil. Jesus diz, eu sou a fonte de toda a verdade. Quando você olhar a vida na perspectiva de quem eu sou, as coisas vão começar a fazer sentido, ter propósito. Você vai entender o que você é, por que você está aqui, o que você está fazendo nesses dias dos seus 80 ou 90 anos aqui na terra. Jesus está dizendo, não existe vida, nem alegria, nem verdade, não existe longe de mim. Queridos, isso é tão sério, que o apóstolo João, ele faz uma pausa no meio desse texto, no versículo 20, e ele diz o quanto isso foi sério. Ele diz assim, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua... Sabe o que João está falando? Jesus só não foi preso, porque não tinha chegado a hora dele. Porque aquilo que ele falou é tão forte e tão impactante que as pessoas começaram a ter reações das mais diversas quando ouviram o que Jesus disse. Não é uma coisa simples, é uma coisa escandalosa a revelação de Jesus Cristo naqueles dias. E essa revelação provocou uma reação que é capaz de nos ensinar muito hoje a respeito do que a gente vive no nosso dia a dia. A primeira coisa que essa reação provocou da exposição da luz, é que ela expôs o coração do homem e a cegueira espiritual foi revelada. Olha só, o que aconteceu, e como João nos descreve isso, quando Jesus ali naquele lugar disse, eu sou a luz do mundo. Preste atenção nisso. Então, os fariseus lhes disseram, você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém.
E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então lhes perguntaram: onde está seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim, e não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. E ele proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Percebe uma reação que está acontecendo aqui, irmãos? Um coração sendo muito exposto. Quando nós entramos em contato com a luz de Cristo, nosso coração é como se saísse do nosso tórax e pudesse pulsar fora do nosso corpo. Porque a luz do Senhor, ela mostra toda a verdade de quem nós somos. Quando Jesus disse sobre isso, os fariseus, cegos pelo orgulho religioso, achando que eles eram aqueles que faziam tudo muito perfeito e buscavam a sua vida no lugar certo, eles acusam Jesus de um testemunho inválido. Eles usam a lei do Senhor na Bíblia e as interpretações rabínicas desses versículos para dizer: o que você está falando é defesa em causa própria. É a tua palavra contra a minha. Se você não tiver alguém que ateste isso que você está falando, se você não tiver alguém que fale sobre isso junto com você, nós não podemos acreditar em você. Ninguém confirma o teu testemunho, então ele não pode ser verdadeiro. Os judeus, queridos, não conseguem entender a fala de Jesus, porque eles de fato não discerniam, não entendiam, não compreendiam a natureza e a autoridade daquele que estava falando com eles. Eles não estavam entendendo que diante deles era o próprio Senhor, o próprio Messias, o próprio Deus que falava: olhe quem eu sou. Olha quem eu sou. Como que Jesus responde a essa acusação de um testemunho inválido? Jesus olha para eles e responde, mostrando para eles a sua origem. Ele diz: ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Vocês, porém, não sabem de onde vim e nem para onde vou. O que Jesus está fazendo é dizendo para eles: deixa eu mostrar para vocês quem de fato eu sou. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, mas eu sei. E aí Jesus olha para aqueles homens, expondo o coração deles, expõe a raiz do problema que levou a eles a essa reação. Vocês julgam segundo a carne. Presta atenção nessa sentença. Por que Jesus responde falando isso no versículo 15? Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo nada assim. Eu não olho para nada assim. A gente está acostumado a olhar para o verbo julgar como um verbo que denota o sentido de condenação. De olhar para algo que está errado e condenar aquilo que está errado. E julgar para nós carrega muito esse peso, esse sentido. Mas o que Jesus está falando aqui, na realidade, é dizendo para eles assim: sabe por que vocês não entendem o que eu estou falando? Porque vocês leem, vocês olham, vocês pensam, vocês raciocinam, tudo isso na perspectiva meramente humana. Vocês estão olhando para a vida na ótica da carne. Vocês estão olhando para a vida na ótica das aparências que tudo está se mostrando. Mas eu que não sou daqui, eu olho para a vida entendendo que existe algo que está muito maior, que é muito maior do que o plano que nós vivemos, meramente material. Existe algo espiritual acontecendo aqui, e vocês não estão conseguindo enxergar isso. Vocês não estão vendo que quando eu me revelo como Cristo, as profecias estão se cumprindo. A consumação da redenção e o plano maravilhoso de Deus está se concretizando. Vocês não estão vendo a condição em que vocês se encontram
E como eu concretizo tudo isso? As sombras do que eram no Antigo Testamento, agora elas são realizadas e consumadas em mim. Jesus está mostrando para eles, queridos, que eles estavam cegos. Que eles viviam essa vida tateando aqui no escuro, buscando coisas que são meramente físicas e materiais. Que eles estavam preocupados com o ritual, com o tijolo do templo, com o lustre dos equipamentos da adoração. Eles estavam preocupados se as roupas e as vestimentas deles estavam impecáveis, se o status social deles era reconhecido diante do povo. Eles estavam olhando para a vida na mera perspectiva deste mundo. E Jesus está dizendo, vocês precisam aprender a olhar para algo que está além daqui. Isso me fez pensar essa semana, gente. Porque a nossa rotina é tão maluca, os nossos dias são tão corridos, a nossa vida passa de uma forma tão rápida. As nossas dores, os nossos sentimentos, aquilo que nós temos tão bagunçado dentro de nós, eles nos engolem no nosso dia a dia. Você fica nervoso, o seu dia acaba. Você é frustrado e você não consegue dormir de noite. Se você é como eu, a ansiedade angustia, dá dor no peito, gente, dá palpitação, dá falta de ar. Se você é como eu, os meus sentimentos geram medo, insegurança, e aquilo acaba com a minha semana. E quando nós estamos totalmente tomados por isso, sabe o que acontece com a gente? Nós tiramos os olhos da eternidade que Deus está construindo na nossa vida e começamos a olhar para a nossa vida somente na perspectiva do aqui e do agora. E aí você olha para o teu trabalho e fala, eu não aguento mais. Quando que eu vou me aposentar? Se você é aposentado, você fala, eu não aguento mais. Que vida chata e monótona é essa que eu vivo? Você olha para a construção da sua casa e sempre está faltando um pedaço, sempre está faltando uma coisa que você pode colocar ali. Quando a gente está tão envolvido pela perspectiva da vida aqui e agora, a gente esquece do propósito e do significado maior que a gente tem. A gente esquece do porquê nós estamos aqui. Nós esquecemos do porquê que nós acordamos segunda-feira para trabalhar, porquê que Deus deu a habilidade que Ele deu para você exercer esse ofício. Você esquece por que você está casado. Você esquece por que Deus te deu a bênção de ter filhos para serem cuidados e criados por você. Quando você se deixa olhar e julgar todas as coisas somente na perspectiva deste mundo, você esquece quem é Jesus Cristo nos seus dias. E você vive como se tudo dependesse de você e como se você fosse o único Deus no centro da tua existência. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, irmãos, é dizendo para eles, vocês julgam com as coisas daqui, mas eu não sou daqui. Vocês precisam ter os olhos abertos para olhar que a vida é muito mais do que o dinheiro no bolso, uma viagem para descanso e as posses que a gente pode comprar. Vocês precisam entender que a vida é muito maior do que isso. E que eu estou fazendo é muito mais do que isso. Gente, a vida passa como uma neblina. Hoje, na hora do almoço, conversando com uma família aqui da igreja, eles me contavam de um rapaz de 30 e poucos anos que simplesmente morreu. Do nada. A gente acha que a gente é eterno aqui. Você acha que você tem todo o tempo do mundo. Será que você não está julgando as coisas com os padrões carnais, irmãos? Olhando para essa vida só com isso aqui? Jesus disse uma coisa. Vocês precisam entender que eu não julgo, eu não leio, eu não falo, eu não ensino as coisas nessa perspectiva. É por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Se Deus cuida até da natureza, não vai cuidar de você, meu irmão.
É Jesus falando, por que vocês estão tão presos e fixos nisso aqui? Se a vida aqui é breve e passageira, e o que mais importa da nossa vida não é o que está aqui. Não que isso aqui seja sem importância, mas o que mais importa é o que nós vamos viver quando nós estivermos com o Senhor por toda a eternidade. Pare de olhar para a vida na perspectiva de que tudo que você é se resume ao aqui e ao agora. Isso é essa espiritualidade estranha do homem pós-moderno que busca no aqui, no agora, uma vida perfeita. E esqueceu de que Deus é eterno e está nos chamando para a eternidade com Ele. Olha na tua vida, olha para o teu trabalho, olha para a tua família. Começa a entender que Deus tem propósitos que extrapolam o nosso entendimento. Como eu gosto daquele versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Acorda amanhã, irmão. Levanta, respira fundo a hora que você levantar da sua cama e lembra que a vida breve que Deus está te dando é só um anúncio do que está por vir. E que o que Deus está chamando você para viver aqui não se iguala, nem se compara ao que Ele está preparando para você em Cristo Jesus. Eu aprendo muito quando eu olho isso, porque eu me pergunto, como que eu estou enxergando a minha vida? Será que eu não estou ansioso por causa disso? Será que eu não estou nervoso por causa disso? Será que eu não estou com medo por causa disso? Será que eu não estou inseguro por causa disso? Porque eu estou perdendo a perspectiva espiritual das coisas e focando nas coisas materiais que eu desejo e eu quero? Buscando com as minhas forças um mundo perfeito que eu não vou achar se não for em Jesus Cristo? Olha para Ele. Esse texto continua. E ele nos mostra, Jesus agora aprofundando essa conversa e revelando o triste fim da incredulidade, o ceticismo, essa falta de fé, que é uma morte na escuridão total. Olha só como que esse diálogo continua. Outra vez Jesus lhes falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão nos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Por que ele está dizendo, para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se não crerem que eu sou, de fato, morrerão nos seus pecados. Você consegue imaginar a cara daqueles barbudos olhando Jesus falar isso? Você é criativo, vai. Os caras eram os bambambam da religião. Eles que diziam o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eles que ditavam todas as normas morais, éticas da sociedade na época deles, do povo judeu. É eles que conduziam todo o centro de adoração daquele povo. De repente chega um homem, filho de José, que nasceu em Nazaré. Nós conhecemos o pai dele, nós sabemos de onde ele é. E ele tem a audácia de dizer para nós que ele vai embora, que ele vai morrer. E nós vamos continuar procurando ele por aí. E ainda diz para nós, olha que loucura, diz para nós que se nós não acreditarmos que Ele é quem Ele diz que é, nós vamos morrer em pecado. Surtou. Vocês conseguem imaginar a tensão dessa conversa, gente? Vocês conseguem imaginar o clima que estava aquilo ali, no pátio do templo?
Eu consigo ver aqueles bigodes retorcindo assim, ó. Aquele povo fechando os punhos assim, ó. E falando, esse homem está louco. A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Jesus confronta o coração daqueles homens com palavras muito sérias. A expressão que diz, eu vou embora, é uma expressão que quer dizer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou estar aqui o tempo todo. Jesus já estava anunciando a sua morte, já estava pré-anunciando a sua morte. E ele está dizendo para aqueles religiosos o seguinte, e vocês vão continuar me procurando. Vocês não entenderam quem eu sou? Sabe o que vai acontecer? Vocês vão continuar procurando o Messias. Vocês vão continuar procurando o Salvador. Vocês vão continuar procurando aquele que é capaz de redimir o coração de vocês. Vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo, acreditando que a religião salva vocês. Acreditando que é o templo que salva, acreditando que é a veste de vocês que salva, que é a boa conduta moral que salva, acreditando que é a obediência cega de vocês que salva. Eu vou embora, mas vocês vão continuar cegos procurando um Salvador em lugares que não existe salvação. Vocês continuarão no mesmo lugar que vocês estão. E o coração daqueles homens, de novo, são expostos de uma forma muito, muito pesada. E Jesus olha para eles e diz, se vocês continuarem assim, gente, lidando com Jesus, da forma como vocês lidam, lidando com o Cristo, da forma como vocês lidam, vocês morrerão nos seus pecados. O que significa isso, pastor? Essa expressão é forte, a gente precisa entender ela. O que quer dizer morrer nos seus pecados? Morrer nos nossos pecados, irmãos, é morrer sem aquilo que Jesus e só Jesus pode nos entregar. E só Jesus é capaz de nos entregar, mediante a graça, o perdão dos nossos pecados. Nós cristãos, e se você se diz cristão, isso deveria estar muito, mas muito arraigado no teu coração. Nós acreditamos que somente no sacrifício vicário de Cristo, na cruz do Calvário, por Ele não ter pecado, por ser o Deus encarnado que veio e morreu no nosso lugar, toda a culpa do pecado da nossa vida foi retirada. Em Jesus nós temos salvação, porque em Jesus nós temos perdão da nossa condição. E isso é muito interessante a gente prestar atenção. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que Jesus perdoa somente as nossas ações pecaminosas. E se eu parar de fazer alguma coisa que é pecado, está tudo bem. Se eu parar de fazer alguma coisa que é pecado, eu estou salvo. Então eu vou viver a minha vida aqui, me esforçando e me esforçando e me esforçando para não pecar. E se eu conseguir, eu estou bem. Só que isso te joga numa prisão chamada moralismo e legalismo. Porque você não consegue. Se você é como eu, tem dia que você acorda azedo. Você é mais antissocial do que alguns bichos que vivem aí na natureza. Se pudesse, cavava um buraco e enfiava dentro. Se você é como eu, se alguém chutar a tua canela, você vira a cara, faz beicinho, pega ranço, diz que não gosta mais, não quer conversar, não posso conviver. Se você é como eu, tem dia que você acorda radiante, mas vai dormir chorando. Se você é como eu, você luta todo dia contra aqueles desejos, pensamentos, sentimentos e emoções mais estranhas que surgem no seu coração. A começar das nossas relações com os irmãos. Você pode tentar não pecar, irmão. Você não consegue. Sem Jesus Cristo, você vai morrer nos seus pecados. Porque o único que consegue tirar o pecado do mundo, como João Batista gritou aquele dia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Ele é capaz de rasgar a acusação que era contra nós. O Novo Testamento diz, a carta de acusação que era contra você, da sua
condição de pecador, ela foi rasgada na cruz do Calvário. O dia que Jesus morreu, você mudou o seu status. Você deixou de ser condenado para ser livre. Você deixou de ser morto para ser vivo. O dia que Jesus morreu naquela cruz, o seu status, a condição da tua alma foi mudada. E agora você consegue olhar para Deus, se relacionar com Deus e viver tudo isso que Deus propõe para você somente em Jesus Cristo. Não é sobre não pecar. É sobre ter a culpa dos meus pecados, a minha condição de pecador, cravada na cruz do Calvário. O que Jesus fez? Ele fez isso. Mas morrer nos nossos pecados é morrer sem perdão. É morrer sem a consciência disso. É morrer sem a reconciliação com Deus. É morrer separado de Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados nos separam do nosso Criador. Morrer nos nossos pecados é morrer debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus. E olha, morrer debaixo da ira e do julgamento de Deus sem Jesus, Ele não está lá na tua frente para te defender. E aí o bicho vai pegar. Porque quem vai ter que pagar pelo pecado que você possui é você mesmo. Eu não estou falando isso da minha cabeça, irmão. Leia a Bíblia, você vai encontrar isso para todo canto nela. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de toda graça, misericórdia, perdão e amor. Quando nós entendemos o conceito da graça, nós entendemos que não é por nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço. O conceito de graça é o preço caríssimo que foi pago na cruz do Calvário para você ter vida. E você não merece isso. Nós nunca merecemos e nunca mereceremos, porque é de graça. Nada compra isso. João Calvino disse assim: negar a Cristo é fechar a única porta da graça e escolher permanecer sob o peso da própria culpa. Negar a Cristo é fechar a porta dessa graça e escolher permanecer, viver debaixo do peso da própria culpa. Não é assim que a gente encontra várias pessoas hoje em dia aí? Culpadas, se sentindo culpadas, frustradas, decepcionadas, tristes. Por quê? Porque existe um peso sobre si, que somente Jesus é capaz de tirar. De fato, só Jesus é capaz de tirar. Aqueles religiosos entenderam isso, gente? Não. Eles não entenderam. Eles não entenderam e reagem de forma muito ruim, porque eles começam a zombar de Jesus. Eles reagem com zombaria. Eles começam a olhar para Jesus e falam assim: esse cara está pensando em se matar? Por que ele está falando que ele vai para um lugar que a gente não pode ir? Será que ele está pensando em se matar? Percebe o tom de ironia, de sarcasmo na boca desse povo que não entendeu o que Jesus estava falando. E Jesus disse: gente, sabe o que vocês não entendem? Porque vocês ainda não entenderam quem eu sou. E eu não sou daqui. Vocês não perceberam que eu sou a água que matou a sede de vocês no deserto? Eu sou o maná que caiu naquele tempo quando vocês passavam fome? Eu sou a coluna de fogo que iluminava e direcionava vocês enquanto vocês estavam ali saindo do Egito? Eu sou tudo o que vocês precisam, mas vocês não entenderam quem eu sou. E Jesus começa a usar uma expressão daqui de baixo, lá de cima, deste mundo, não deste mundo. Por que Jesus está dando todas essas direções? De onde? Porque Jesus está nos mostrando um padrão muito importante para a nossa vida, queridos. Jesus diz: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Você sabe? Isso muda tudo, gente. A gente está perdido, vivendo os nossos dias sendo passado como um rolo compressor, porque a gente perdeu a perspectiva de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nós perdemos a perspectiva que Cristo está nos ensinando. Em Cristo nós fomos feitos nova criação de Deus. Será que você entendeu isso? Será que você entendeu que em Jesus
Em Jesus, toda a lógica que esse mundo está construindo e essa cultura está colocando para nós, em Jesus nós vivemos uma contracultura em relação a isso. Enquanto o mundo fala para você, você tem seu direito, vingue-se, revide, vai lá, dá o troco, não aceita isso não. Você vai engolir sapo? Você vai levar desaforo para casa? Você vai viver desse jeito? Jesus olha e fala assim: ame o seu irmão, ore pelo seu inimigo, abrace aquele que te persegue, ajude aquele que está fazendo do seu dia a dia o inferno. Jesus, ao contrário do mundo, diz: perdoe, acolha, abrace, ame. O mundo está dizendo para você: se valorize, olhe para o teu coração, o que importa é a sua felicidade. Eu não estou dizendo que se valorizar e olhar para dentro de si são coisas que não são importantes, mas eu estou dizendo que Jesus nos ensina padrões totalmente contrários àquilo que o mundo coloca em primeiro plano. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você está indo? Você está consciente do que isso significa? Agora deixa eu fazer uma pergunta séria, irmãos. Presta atenção aqui. Você de fato sabe quem Jesus é? Será que o teu coração entendeu a grandeza do que nós falamos aqui, quando nós dizemos simplesmente o nome dele, Jesus Cristo? É fácil dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida com os lábios. Mas e quando a gente sai por aqui? Será que o grande eu sou faz parte da tua agenda? Será que o grande eu sou faz parte da tua vida? Será que esse Jesus que você diz crer, ele faz parte das suas decisões? Será que você entendeu que quando você fala com Jesus Cristo, você está falando com o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Será que você entendeu que quando você canta uma canção para Ele, você faz parte de uma multidão que se soma aos anjos que foram criados por Deus para dizer que Ele é santo, 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 e você está ali no meio disso tudo? Será que você consegue perceber a grandiosidade do que está acontecendo aqui? Ou você está cego no seu próprio coração, achando que a religião vai te salvar e que o moralismo, o legalismo vai te dar um bom status? Jesus está dizendo para você também, meu querido, se você não entender que eu sou, você vai morrer nos seus pecados, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como que esse texto termina? Esse texto termina de uma forma linda, porque esse texto termina mostrando a realidade da cruz e de quem Cristo de fato é. Então lhe perguntaram: quem é você, afinal? Quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Vocês não estão escutando, gente? Vocês não estão ouvindo? Vocês não estão entendendo? Eu já não estou dizendo isso para vocês. Jesus quase falou assim: vou ter que desenhar? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do Pai. Então Jesus lhe disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Agora a gente está diante de uma segunda reação. Agora Jesus aprofundou a fala dele.
E Jesus mostra um padrão tão bonito que nós deveríamos aprender para a nossa vida. Porque Jesus está falando assim: viver a vida na perspectiva correta, preste atenção nisso, viver a vida do jeito certo, viver a vida com as lentes corretas, isso demanda de nós muito mais do que um mero conhecimento na ciência. Demanda muito mais do que uma fé na razão. Demanda muito mais do que acreditar que um conjunto de ritos e dogmas vão ser suficientes. Não é assim que o homem pós-moderno busca agora a sua espiritualidade? Jesus está dizendo: se você quer viver a sua história aqui na terra com os olhos e as perspectivas do céu, você tem que fazer como eu faço. E como que Jesus revela isso para a gente? Você percebeu as afirmações que Jesus usa aqui? Eu acho isso tão bonito. Ele usou frases assim: aquele que me enviou, digo ao mundo aquilo que dele ouvi, não faço de mim mesmo, falo exatamente o que o Pai me ensinou, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Vocês percebem que tem um padrão sendo revelado aqui? Jesus está falando assim, ó: eu não estou aqui sozinho, eu não falo nada por mim mesmo, eu não estou aqui enviado pelo meu desejo, pela minha vontade. Existe uma relação linda e maravilhosa sendo revelada em Jesus Cristo aqui. A relação da unidade dele com o Pai. Você quer ler o mundo da forma certa? Você precisa aprender a viver como Jesus nos ensinou. Como? Aprender que o Evangelho nos chama não para um conhecimento teológico, mas aprender que o Evangelho nos chama para um relacionamento com Deus. Aprender que o Evangelho está preocupado em você entender a graça que te alcançou e sair por aquela porta e deixar que a luz de Cristo brilhe neste mundo através de você, quando você se relaciona corretamente com o Pai. Como Jesus abriu o caminho de volta para o Pai, nós podemos fazer exatamente como Ele faz. Ele diz: eu ouço o Pai, eu só falo o que dele ouvi. Percebe isso? Jesus diz assim: eu falo o que o Pai me ensinou. Existe um relacionamento de discipulado e ensino. Existe um relacionamento que mostra para você as realidades do mundo, da vida, um jeito que você deve viver, como você está protegido, qual é o significado de tudo que você vive no seu dia a dia. Eu faço o que o Pai quer. A gente é capaz de orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vivemos para satisfazer a Deus e viver para Ele, fazer o que Ele quer. Jesus diz: o Pai está comigo. Será que você é capaz de falar isso, meu querido? Na segunda, na terça, quando o bicho pegar lá no seu trabalho, será que você é capaz de dizer: Deus está aqui, Ele está aqui comigo, porque eu vivo intensamente isso no meu dia a dia. Faço o que agrada ao Senhor, vivo com a consciência do envio do Pai. Por que eu estou nesse mundo? Não é para mim não, é porque Deus me enviou para uma missão linda como Jesus Cristo. Jesus disse: eu estou indo embora, vou preparar lugar para vocês, e vocês agora fiquem aqui, recebam a promessa do Espírito Santo e capacitados por eles, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão e vivam essa vida linda que eu dei para vocês. E à medida que vocês vão vivendo essa vida, testemunhando de Jesus, nesse relacionamento pleno, a luz de Cristo brilha em você e tudo é ressignificado ao seu redor. O seu trabalho não é só para você ganhar dinheiro. Você sabe que você está sendo enviado para aquele lugar para testemunhar do nome de Jesus. As suas habilidades foram dadas e tecidas por Deus na sua vida. Você sabe escutar bem? Deus que te fez assim. Você sabe falar bem? Deus que te fez assim. Você tem habilidades exatas, matemáticas? Deus te fez assim. Você sabe escrever bem? Deus te fez assim.
Vocês têm uma noção espacial boa, Deus te fez assim. Você tem bom relacionamento, Deus te fez assim. Por quê? Porque Ele tem uma missão para você. Viver um relacionamento pleno com o Pai, que traz todo o significado para o ser humano. Jesus disse assim: vocês vão conhecer isso quando eu sentar no meu trono. Pastor, não está escrito isso. Ah, irmão, dá uma olhadinha e vê se não está escrito isso. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Quando vocês levantarem o Filho do Homem na cruz do Calvário, no trono que não é de ouro, mas é de madeira, a glorificação do Senhor mostrará quem de fato Ele é. Quando olharmos para a cruz e vivermos na perspectiva da cruz, nós saberemos que Jesus é Deus. E se sabemos que Ele é Deus, nós não morremos em nossos pecados, mas nós o temos como Senhor e Salvador da nossa história. Nós precisamos olhar para a cruz e tomar essa verdade da graça, da misericórdia e do perdão como a nossa verdade, como a única verdade. E quando a luz brilha no teu coração, irmão, você vai perceber que somente a cruz é capaz de te dar vida, te fazendo uma nova criatura em Cristo. Somente a cruz é capaz de te dar alegria, trazendo o teu coração para a satisfação naquilo que realmente merece. Não te prendendo para esse mundo aqui, mas te colocando na perspectiva correta. Quando você olhar para a cruz e saber que Jesus é Deus e Senhor, a sua vida vai se encher de verdade. E tudo ganha um novo propósito. Você está disposto a viver isso? Eu acho tão bonito quando Jesus se revela desse jeito. Eu acho tão bonito quando a gente é capaz de olhar para Ele e falar: Senhor, olha para o meu interior. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero seguir ao Senhor com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Pois só o Senhor é a verdade, a luz desse mundo. Vamos fechar os nossos olhos.